rapidamente retocolite. Por quê? Porque a retocolite não tem muita manifestação ultrassonográfica. Tá? Então, a retocolite, ela acomete mais a mucosa, o segmento geralmente fica limitado ao segmento, à camada mucosa e não tem muita manifestação ultrassonográfica, diferente da doença de Crohn, tá bom? A doença de Crohn, gente, já foi tema de questão de prova várias vezes, tá bom? Então, como é uma doença que tem achados ricos, muitas alterações que você pode encontrar, geralmente é bastante solicitado nas provas, tá? Bem, a gente já começa diferenciando com o padrão de acometimento, né, do intestino nas duas doenças, tá? A gente fala que na doença de Crohn o padrão de acometimento é saltado e na doença e na retocolite é contínuo. O que significa isso? Vou começar pela retocolite. A retocolite começa aqui, né, do reto, por isso que é retocolite, né? Então, geralmente começa do distal, então no reto, e vai acometendo sem parar. Tá vendo? Ó? Essa área que está mais vermelhinha é a área acometida. Então começa aqui no reto e vai se estendendo, né, para o cólon. Bem, a doença de Crohn é o contrário, ela é mais frequente aqui, né? Então, ilho, né? Pega muito ilho. E a doença de Crohn tem essa característica. Ela pega um segmento de alça que está doente, que é essa que está vermelhinha, intercala com um segmento de alça normal, pega outro segmento doente, intercala com o normal, outro doente. Então, ele vai saltando segmentos, né? Então, por isso que a gente fala que o padrão de acometimento dele é saltado. Esse saltado significa que tem um segmento doente intercalado para o segmento normal, outro segmento doente intercalado. Então ele vai saltando, né, para acometer a alça. Bem, em relação às camadas da parede, a retocolite é um processo inflamatório que é mais superficial. Então ele tende a ficar limitado à camada mucosa. A doença de Crohn, a gente fala que tem um padrão de acometimento que é transmural. Por que transmural? Porque pega todas as camadas, né? Pode pegar todas as camadas da alça, e não só as camadas, mas ele extrapolar, ultrapassar a serosa e envolver a gordura perimesentérica. Então é transmural por causa disso. Tá bom? Então, a doença de Crohn é um processo inflamatório granulomatoso, transmural, crônico, que afeta todas as camadas da parede, bem como as partes moles perientéricas, né? Então, aqui a gente está vendo uma alça, né, toda alterada, né, devido ao processo inflamatório, e a gente sabe que ultrapassou, por quê? Porque essa gordura aqui, perientérica, ela está densificada, né, ela fica hiperecogênica devido à inflamação, tá? A doença de Crohn é uma doença de etiologia desconhecida, acomete mais adultos jovens e tem essa característica de cursar com períodos de remissão e exacerbação, tá bom? Pode acometer qualquer segmento do trato gastrointestinal, porém, ele é mais frequente aonde? No ilho terminal e cólon, tá bom? A parede do tubo, no segmento do trato gastrointestinal, no segmento acometido, vai ficar espessa, rígida, né, com perda do peristaltismo e com estreitamento da sua luz. Úlceras, fissuras são características desta doença, podendo levar a perfurações e a formação de fístulas. Tá? Linfonodos mesentéricos aumentados, né, principalmente nas fases de agudização da doença, são muito comuns, e o mesentério ele pode estar infiltrado, né, por esse processo inflamatório, ele vai ficar espessado e hiperecogênico, tá bom? Então, coloquei aqui os principais achados ultrassonográficos da doença de Crohn. Já caiu na prova várias vezes. Volto a enfatizar, né? Então, quais são? Espessamento da parede, gordura serpiginosa, que a gente vai ver, vou explicar. Hiperemia, quando a gente fala em hiperemia, é o Doppler colorido, óbvio, na fase aguda vai estar aumentada. Estenoses, linfadenopatia mesentérica, né, reacional, que a gente já viu. E anormalidades da mucosa, que são fissuras e ulcerações, tá bom? Bem, começando pelo espessamento da parede. Gente, espessamento da parede intestinal é o achado mais comum,
tá? Então, a gente sabe que é normal até 3 milímetros no delgado, até 5, né? E esse espessamento tende a ser concêntrico, tá bom? Fora da fase aguda, daquele que o processo inflamatório está bem exacerbado, ele tende a preservar a estratificação das camadas, mas naquela fase aguda, em que pega todas as camadas, né? Aí a gente perde essa diferenciação das camadas, tá? Então, quando há perda das camadas, né, ou na fase aguda ou por fibrose crônica, né, a gente tem esse aspecto de alvo pseudo-rim. E aí a gente viu que é uma doença que cursa com períodos de agudização, exacerbação e remissão, agudização e remissão. Nessas fases de remissão, a gente pode encontrar um espessamento da camada submucosa decorrente de deposição de gordura. Então, a camada submucosa, ela fica mais espessa e hiperecogênica, tá? Esse segmento acometido tende a ficar rígido, né, com peristalse reduzida ou ausente, tá? Então, quando eu falei dos períodos de remissão, é isso daqui. Se a gente olhar aqui, gente, vou separar com vocês as camadas. Essa camada mais hiperecogênica no centro é a mucosa. Essa camada hipoecogênica, mais fininha, é a muscular da mucosa. Depois vem uma camada hiperecogênica, que se você olhar aqui, ela está bem espessadona, que é a camada submucosa. Então, nas fases de remissão, vai havendo uma infiltração de gordura na camada submucosa e ela fica desse jeito. Pode ficar espessada e hiperecogênica. E essa camada hipoecogênica mais espessa, mais periférica, é a muscular própria, tá? Aqui mostrando, de novo, o espessamento da camada submucosa e essas áreas aqui, ó, tá vendo? Representando o quê? Áreas de ulceração de parede, né? No paciente com Crohn, tá? Bem, outra alteração, essa aqui é uma alteração que é meio característica da Crohn, da doença de Crohn. Essa caiu várias vezes na prova, né? Que é a gordura, né, serpiginosa. Essa gordura nada mais é do que aquela gordura que envolve a alça inflamada, tá? Então, é edema, fibrose do mesentério, né, que produzem efeito de massa no mesentério adjacente à área acometida. Aí tem essa característica. Essa gordura pode envolver ou se arrastar, né, sobre a alça, criando um halo hiperecogênico na sua borda mesentérica e que, se você fizer uma imagem transversal, lembra a imagem da tireoide. Parece complicado, mas não é. Vou explicar. Aqui é uma alça inflamada, só que um corte longitudinal, tá vendo? Pega o maior eixo da alça, aqui você não tem esse sinal. Você não tem esse achado. Esse aspecto da gordura a gente só consegue dizer quando? No corte axial. Então, a gordura inflamada, tá vendo? Ó? Essa gordura inflamada foi e abraçou, assim, a alça que está inflamada. Aí, quando você faz um corte transversal, o que acontece? Essa gordura, ela está espessada e está hiperecogênica, abraçando a alça. Fica aparecendo o lobo direito da tireoide, lobo esquerdo da tireoide e a traqueia. Por isso que a gente fala que tem o formato da tireoide, tá bom? Então, é a alça espessada, a gordura inflamada de um lado, a gordura inflamada do outro, ela arrasta, né, e abraça, envolve a alça, dá esse aspecto, tá bom? Já foi questão de prova várias vezes, hein, gente? Essa é a gordura, tá bom? É bem assim sugestivo, descrito muitas vezes, né, na doença de Crohn. Bem, linfonodopatia, nada mais óbvio, né? Mais frequente na fase aguda da doença, claro. Linfonodos perentéricos e mesentéricos aumentados, hipoecogênicos. Eles tipicamente são redondos ou ovalados e nessa fase aguda vão perder o hilo hiperecogênico. Quando você coloca o Doppler, você vai ver um aumento da vascularização desses linfonodos. Nenhum mistério aí, né?
A hiperemia é o que eu falei, né? É uma avaliação subjetiva baseada onde? No Doppler colorido, tá bom? Apesar de ser uma avaliação subjetiva, existe uma correlação entre o grau de hiperemia e atividade, né? E o nível de atividade inflamatória, tá bom? Então, quanto mais hipervascularizado, indica para você que o processo inflamatório está mais acentuado, tá bom? Bem, como principais complicações da doença de Crohn, a gente vai ter o quê? Massas inflamatórias. A gente já viu que aquela inflamação sai da alça e vai para fora, né? Então, massas inflamatórias. A gente já viu, né, que fissuras, perfurações e fístulas, né? Então, fístula, perfuração são complicações clássicas, né, descritas na doença de Crohn. Além disso, podemos ter obstrução, porque a gente viu que aquela alça que fica com a parede espessada, ela fica rígida, com estreitamento luminal, né? E além disso, né, existe uma forma de apendicite, que depois eu vou falar melhor quando falar das condições agudas, relacionado aí à doença de Crohn. Tá bom? Em relação a essas massas inflamatórias, é a complicação mais frequente, né, da doença de Crohn e nada mais é do que aquela alteração inflamatória, um bloqueio inflamatório, tá bom? Então, a gente chama de flegmão quando ainda não tem o que? Líquido. Então, flegmão é a alteração inflamatória anterior ao estágio de liquefação. Tá? Então, nessa fase você vai ver uma área hipoecóica, mal definida, sem conteúdo líquido. Então, aquela alteração inflamatória é o flegmão. Quando você tem formação de líquido, então é abscesso, né? Então, você pode ter abscesso. Conteúdo gasoso pode aparecer no interior desse abscesso. Tá? E tomar cuidado, né? Dependendo da quantidade do conteúdo gasoso, ele pode mascarar, né, dificultar o teu diagnóstico. Você vai achar que aquilo é uma alça. Então, é um exame que precisa ser feito com carinho, né, com cuidado, tá bom? Aqui exemplos, né? Então, é uma alteração inflamatória sem conteúdo líquido ainda, a gente chama de flegmão. Aqui mostrando presença de gás, né, nessa lesão. E aqui, quando você tem já componente líquido, abscesso, tá bom? As fístulas podem ocorrer de alça para alça, de alça para a vagina, de alça para a bexiga, né? Pode variar. As fístulas tendem a ter um aspecto sempre muito parecido, né? Que são trajetos hipoecogênicos, né? Então, ligando aquela alça, né, alterada a outra estrutura onde se formou a fístula. No caso aqui, né, quando a gente trata de trato gastrointestinal, lembrar que pode haver transmissão, não é transmissão, passagem de gás por aquele trajeto fistuloso e acaba facilitando, nos ajudando, né, na detecção, porque esses pontinhos de gás vão aparecer como os trajetos, como os focos hiperecogênicos, tá bom? Bem, em relação à estenose, gente, a estenose, ela pode ocorrer por dois mecanismos. Uma delas é a redução da luz mesmo, né? Então, você tem uma alça, um segmento de alça, que fica espessada, fibrosa, né? Diminui a luz e obstrui. Então, você vai ver aqui um segmento de alça espessada, com a luz reduzida, com uma dilatação amontante, né? Outra causa de estenose aqui na doença de Crohn, ela é mais funcional, entre aspas, né? Aquela alça, ela se deforma, né, e fica numa angulação aguda e fixa, né? Então, o conteúdo aqui, para passar por essa angulação aguda, né, é uma alça que quase se dobra assim, né? Fica mais difícil, pode trazer, então, uma obstrução que é mais do tipo funcional, tá bom? Bem, em relação à retocolite, muito simples. A inflamação da mucosa do cólon, né, de forma contínua, de distal para proximal, então do reto para cima, tá bom? Tem poucas manifestações no ultrassom. O achado mais frequente, o que é? Espessamento parietal. Pode ocorrer perda das austrações. Na fase aguda você pode ter hiperemia e geralmente, né, na retocolite a estratificação ela é preservada. Por quê? Porque o processo geralmente está limitado à mucosa. É um processo mais superficial.